15. Pega uma Bíblia para o casal aqui. Segunda Crônicas, capítulo de número 15. Vamos ler apenas o versículo de número 7, mas eu gostaria que todos deixassem as vossas Bíblias abertas. Nós vamos fazer o uso de mais alguns versículos. A palavra é essa que nós tivemos o prazer de ouvi-la no domingo passado, quando estivemos ali no batismo da minha sobrinha, afilhada da minha esposa Marlene, automaticamente minha afilhada também. Eu estou casado com a Benção. O pastor ali foi muito feliz ao trazer esta palavra. A palavra não foi do pastor, que é a palavra de Deus, né? Eu gostaria de tirar algumas lições dela para nossas vidas hoje. Então nós vamos ler o versículo 7, mas permaneçam com o livro aberto, porque nós vamos fazer menção de mais alguns versículos para entendermos o que foi dito aqui no versículo 7. Amém? Diz assim, ó: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Isso aí. Opa, aí. De novo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Quando começa o versículo dizendo mas esforçai-vos, quer dizer que tem algo antes. Como dito aqui pela nossa pastora Marlene, porém era leproso. O versículo vai começar assim: mas esforçai-vos. Do quê? Preciso me esforçar para quê? Preciso ter bom ânimo para quê? Ou por quê? E você observa que ele fala assim: mas esforçai-vos, mas também não desfaleçam as vossas mãos. É quando nós falamos assim: esforça-te, mas também precisa ter bom ânimo. Deu para entender? Eu preciso esforçar, mas o meu esforço também tem que ter um acompanhamento. Um acompanhamento do quê? De bom ânimo. Porque não tem coisa mais indelicada do que eu fazer algo murmurando, ou fazer algo reclamando, ou fazer algo chiando. Não tem coisa pior. O serviço não sai. É a mesma coisa para nós entendermos por que eu saio todo dia da minha casa para ir trabalhar. Vamos supor que este trabalho não tivesse uma paga. Eu iria? Eu procuraria outra coisa, porque eu preciso da paga. Então eu preciso me esforçar, mas eu me esforço com o quê? Por quê? Sabendo que terá uma paga. E o escritor de Crônicas, ninguém descobre quem escreveu Crônicas e nem Reis. Há quem diz que foram os escribas. Escribas eram aqueles homens que acompanhavam reis e traziam todos os relatos. O rei ia para uma reunião, ele sentava com o escriba e ele relatava tudo.
Esses são os escribas. Relatos de reis, profetas, enfim, mas normalmente mais reis. Então você vê que há quem diz que foi escribas que escreveram, ok? Então eles trazem, tanto é que Crônicas vai falar muito sobre reis. Então vem 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, mas sempre trazendo um relato de reis, ok? Então ele traz um relato, mas aqui ele está falando algo extraordinário. E eu quero só, para que nós possamos avançar, eu preciso saber por que eu preciso me esforçar. E junto com o meu esforço, eu também não posso desfalecer as minhas mãos. E o escritor termina dizendo assim, ele afirma, porque a vossa obra tem uma recompensa. É tão maravilhoso eu saber que eu vou começar a edificar uma casa, mas tem como eu edificar uma casa sem antes ter um projeto? Não tem como. E antes mesmo de eu passar aquele projeto para o papel, já nasceram no meu coração. Você observa que quando é um projeto este que nasce de um sonho, eu não ponho limitações. É gostoso mexer com construção? Não. Mas eu já penso na recompensa. É gostoso sair para trabalhar todo dia? Não. Mas eu já estou de olho na recompensa. O que eu quero trazer para a igreja hoje é que buscar ao Senhor também tem recompensa. Só que muitas vezes eu estou querendo que esta recompensa ela seja visível. E muitas vezes eu acabo frustrado porque o Senhor, Ele quer primeiro fazer o seu projeto em mim. E através daí, eu fazer o projeto que veio dele. Eu quero sair, mas eu não tenho visão para onde eu estou indo, não tenho perspectiva de onde eu estou indo, eu não tenho noção do resultado, então eu já vou, e muitas vezes eu sou desanimado, ou eu encontro barreiras, porque eu já não estou com os olhos na paga, meus olhos só ficam fitados no trabalho. Deu para entender? Então você vê que, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O que eu quero dizer? Qual foi o nosso real sentimento quando nós estávamos vindo nos reunir para adorar ao Senhor? Isso é muito profundo, porque se eu chego aqui por chegar apenas, muitas vezes o Senhor ele há de falar, mas eu não vim preparado para ouvi-lo. Olha que interessante, que eu só posso fazer um projeto ou se eu ouvir, porque eu preciso ouvir para ter uma dimensão, para então sair o projeto, eu primeiro preciso ouvir. Vamos pegar o nosso irmão Ronaldo. Ele tem o seu gasto fixo, mais uma poupança, e mais um dinheirinho para o lazer com a família, ok? Ok. Para isso, ele já faz conta de quantos veículos ele vai precisar vender aquele mês, para que assim ele consiga honrar com seus compromissos, mas também que lhe sobra algo para que ele possa gozar do seu trabalho. Então, antes de começar o mês, eu já tenho uma perspectiva do que eu precisarei fazer naquele mês, para que eu alcance o meu objetivo. Até aí é fácil. Porque eu já tenho tudo na ponta do lápis. Eu já sei a minha prévia de luz, eu já sei a minha prévia de água, eu já sei a minha prévia de internet, eu já sei a minha prévia de condomínio, ou IPTU, já sei a minha prévia de gasto de gasolina, eu já tenho toda essa prévia. Então eu vou, coloco a média e falo, poxa, eu preciso vender
6 carros, eu honro esse compromisso. Mas para mim ter um lazer, passear mais um pouquinho, curtir com a esposa, comprar um móvel novo, eu preciso vender mais 2 carros. Caracas, quando eu alcanço os 8 veículos, cheguei na minha meta. Tudo que passar disso é lucro. Você observa? Então eu já vou tão entusiasmado pro serviço que cada cliente que entrar, eu já tenho uma oportunidade do quê? Se eu finalizar, é um carro a mais. Ou melhor, um carro a menos para me alcançar meu objetivo. Eu estou trazendo exemplos do nosso dia a dia para que nós possamos transferir de igual modo para o que é espiritual. Eu preciso vir para a casa do Senhor, primeiro, com a certeza que Ele vai receber a minha adoração. Isso não pode nada tirar essa certeza de dentro de mim. Nem a minha luta durante o dia não pode tirar essa certeza. E Douglas, o que me garante essa certeza? É que 2 reunidos no nome dele, ele já está presente. Ponto final. Não precisa pular, não precisa fazer muito sacrifício. Se tiverem 2 reunidos no nome dele, ele está no meio do povo. Glórias a Deus. Então eu falo, já vou estar reunido, mas eu também sei, porque a palavra me dá respaldo, que o Senhor habita em meio aos louvores. Então eu sei que também vou oferecer o meu melhor louvor, porque Deus vai receber, porque Ele habita no meio do louvor. Eu já estou um passo a mais de senti-lo. E quando você vê que o ambiente já está todo preparado, você fala, agora o meu coração já está pronto para receber aquilo que Deus tem para falar para mim. Você observa que eu também preciso ter os mesmos cuidados para com o que é visível, para o que é do meu alimento, da minha carne. Eu preciso também trazer agora para o meu interior. Eu preciso programar isso também. Eu preciso acordar, não só no dia de culto, mas todos os dias, já dizendo assim, graças eu te dou, Senhor. Muito obrigado por mais este dia. Sairei e eu creio que o Senhor guardará a minha saída. Com essa convicção. E durante o dia você já vai pensando, meu Deus, pode ser hoje o dia que o Senhor me batiza. Pode ser hoje que eu tenho uma variedade de língua. Pode ser hoje que Deus abre a minha visão e eu vejo os céus abertos. Pode ser hoje que eu vou estar clamando e o meu Senhor vai estar visitando meus parentes de longe. Pode ser hoje que aquela angústia que eu tenho trazido muitos anos, ela vai ser expelida. Pode ser hoje, no meio daquela adoração, que Deus vai me fortalecer de uma maneira tal que quando eu abraçar uma pessoa enferma, ela vai ser curada. Pode ser hoje, por isso que o escritor começa, mas esforçai-vos. Isso é muito lindo, e eu não posso desfalecer a minha mão. Nós conseguimos construir uma casa em um dia? Não. Eu consigo trabalhar um dia para ter a paga de um mês? Não. Eu trabalho o mês inteiro para mim ter a paga do meu trabalho. Quando é para o meu trabalho do dia a dia, eu venço febre, eu venço resfriado, eu venço dor de cabeça, eu venço tudo. Nem que eu chego no meu serviço e o que está, o meu senhor, com letra minúscula, como diz a minha palavra, ou o meu superior, vê que realmente eu estou muito debilitado, ele me manda para o hospital. Mas caso contrário, eu venço todas as adversidades. Por quê? Porque eu preciso trabalhar para que eu venha ter a paga. Quando é para as coisas de Deus, eu já não coloco o mesmo ênfase. Eu não coloco o mesmo esforço. E a palavra hoje para nós é, mas esforçai-vos. Porque não tem coisa melhor. Se o nosso Senhor Jesus foi perseguido, e Ele mesmo diz, olha, quando fores perseguido por causa do meu nome, haverá em vós grandes júbilos, regozijai-vos, porque assim como perseguiram os profetas que veio antes de vós, também perseguirão a vós. Ele já estava preparado para as perseguições, ele já estava preparado para todas as adversidades. Isso é muito tremendo, então eu preciso me
esforçar. E eu não posso desistir. Por isso que fala assim, olha, não desfaleça as vossas mãos. Não desista. Persevere. E a Bíblia diz que se eu perseverar até o fim, qual vai ser a minha paga? Coroa de vida eterna. Ponto final. Mas eu quero entender, eu quero trazer para nós hoje, por que o profeta aqui diz, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 1, por gentileza, vamos nos acompanhar para que nós possamos pegar aqui, extrair toda as pérolas da palavra do Senhor e sairmos daqui hoje blindado para a glória dele. Olha o que diz a palavra. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Olha que interessante. Então veio o Espírito. Espírito de quem? De Deus. Veio aonde? Sobre o profeta. Irmãos, isso é lindo demais. Olha o porquê o Senhor quer que nós nos esforçamos. Porque Ele quer se revelar a nós. Olha o que Ele diz, gente, por isso que eu quero falar de algo, mas o Senhor está me levando para... Olha que tremendo. O Senhor vai dizer assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E serei achado de vós, diz o Senhor. Olha que tremendo. Se achega, porque eu também me revelo. E te digo mais, você vai me encontrar, porque eu vou ser achado seu. Quem é que está dizendo? O Senhor. Isso é muito tremendo. Quando eu falo sobre o Espírito de Deus, as pessoas perguntam assim, mas qual que é o segredo para ter tanta alegria, tanta paz, tanto ânimo em meio às adversidades? Aqui está o primeiro ingrediente, ouvir o Espírito de Deus. Sabe por que os discípulos não mais retrocederam depois que eles foram cheios do Espírito? Porque eles ouviam o Espírito Santo. Eram direcionados pelo Espírito Santo. Buscava a direção do Espírito Santo. Não dava um passo se não fosse na direção do Espírito Santo. E o maior exemplo disso, Jesus. Enquanto o povo era disperso, ia para casa dormir, descansar, até mesmo os discípulos dormiam, Jesus ia orar. Ia receber direção. O que é muito incrível, que na hora que é para nós estarmos guerreando, nós estamos como se não tivesse guerra. E na hora que é para a gente estar descansando, nós estamos guerreando. Mas guerreando com o quê? Com os nossos conflitos internos. Mas para que não haja conflitos internos, eu preciso ouvir quem? O Espírito Santo de Deus. Douglas, o que eu preciso fazer para ouvir o Espírito Santo de Deus? Se quebrantar. Um coração contrito. Um coração contrito é um coração arrependido. Fostes até aqui. Senhor, fui até aqui. Me direciona a partir de agora. Porque até agora eu lutei com as minhas forças. Mas agora, Senhor amado, eu quero lutar com a sua força. Então, o primeiro ingrediente para que nós sejamos cheios é ouvir a palavra, ou seja, ouvir o Espírito Santo de Deus. Ficou claro até aí? Olha, porque nós vamos entender porque o profeta escreveu, mas esforçai-vos. Primeiro, veio quem? A palavra do Senhor. Através de quem? Do Espírito Santo. Douglas, como que eu sei que é o Senhor que está falando comigo aqui? Palavra. Palavra, medita. Eu lembro um dia que eu estava muito angustiado. Não estava angustiado. Eu falei, Senhor, bem que o Senhor poderia falar comigo, Pai. Os olhinhos fechados, orando. Senhor, me dê uma palavra. Aí antes de eu abrir a Bíblia, o Senhor falava assim para mim, assim como eu fui com Moisés.
eu também serei contigo. Quando Deus estava conversando com Josué. Porque Josué agora estava de frente ao povo. Enquanto tinha uma liderança, que era capitão do exército, mas agora você é a liderança. E ele vai buscar em Deus, e Deus responde para ele. E fala assim, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Acabou. Aquele sentimento que estava frivulhando dentro de mim, já foi removido. Porque o Senhor falou, vou te capacitar, filho. Ponto final. Então é muito necessário eu ter essa intimidade com o Espírito Santo. É muito fundamental. Douglas, mas por que eu não escuto? Porque o Espírito Santo, ele fala de diversas, multiformas, a Bíblia diz. Deus trabalha de multiformas. Quantas vezes, eu não sei, mas eu já tive uma experiência dessa, com aqueles pensamentos de, olhando para o problema, sabe, quando seus olhos estão no problema, não na solução, no problema, e eu indo trabalhar e pum, coloco um louvor. E o louvor, adorando a Deus, e daqui a pouco, você começa a chorar. Porque você se depara com aquela situação, mas só que no meio do louvor, o louvor vai engrandecendo a Deus e você vai sentindo, daqui a pouco você já está louvando, engrandecendo a Deus também, daqui a pouco você sente um renovo dentro de você. É o Espírito Santo agindo no seu interior. Isso é muito profundo. Ou você está assim, ai Senhor, bem que eu preciso de uma solução. Em meio a essa situação, aí o Senhor vai e te lembra de uma promessa que Ele fez. Olha o Espírito Santo novamente falando conosco. Te lembra de uma promessa. Ou você está lá e você lembra de uma palavra. Você está num momento assim, daqui a pouco a palavra começa a ser trazida à tua memória. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Mas por que eu não tenho isso continuamente? Porque não é algo contínuo. Não precisam abrir, eu só quero que vocês ouçam, porque nós vamos ler mais alguns versículos. Olha porque nós não ouvimos. Portanto, Hebreus 3, a partir do versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vou ler de novo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí eu falei, Senhor, mas como assim a gente endurece o coração? Olha como endurece. O Espírito Santo fala assim para mim. Douglas, ame incondicionalmente. Quem foi que disse? Quem foi que disse? O Espírito Santo. Sim, Senhor. Vou amar incondicionalmente. Mas aí eu começo a falar, Senhor, não dá para ser desse jeito aí não. Ah, Senhor, aí não. Ah, não, Senhor. Aí, Senhor, de novo. Deu para entender onde nós endurecemos o nosso coração? Aí o Senhor Jesus, aí o Espírito Santo vem e fala. E ele fala, gente, ele fala. Filho, perdoa. Tá bom, Senhor. Eu vou perdoar. Aí o Kaique vai e faz uma. Filho, não, te perdoa, mas não repete mais. Aí ele vai e faz duas. Filho, pai te perdoa. Faz 3. Faz 4. Primeiro sentimento que vem em nós. Eu não sou bom. Mas o Espírito Santo pediu para mim fazer o quê? Perdoar. Ah, mas só que, Senhor, tá bom. A palavra está dizendo 70 vezes 7. Por dia.
Não é o Douglas, gente. É isso que eu quero trazer para nós. Não é o Douglas que está falando, é Jesus. Pedro chega, Senhor, 7 vezes devo perdoar? Não, Pedro, 70 vezes 7 por dia. Por que Jesus traz isso para os seus discípulos que estavam andando com o noivo? Porque saberia que a única coisa que poderia parar o ministério, o chamado, a caminhada é a falta de perdão. Então, aonde nós estamos endurecendo o coração quando nós ouvimos o Espírito Santo? Quando ele pede para nós ter uma atitude boa e eu consigo anular, não vou dizer anular porque é muito forte, mas eu consigo extinguir o Espírito Santo porque o que a outra pessoa fez surte mais efeito do que a voz do Espírito Santo. Aí há o conflito entre a carne e o Espírito. E aí fica aquela briga. E automaticamente eu endureci quem? O meu coração. Mas como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. É Bíblia. É simples. Não, não é simples. Então eu preciso do quê? Ouvir o Espírito de Deus. Simples assim. Porque se nós formos com as nossas forças, nós tropicaremos. E vamos tropicar. Porque a Bíblia já me diz, maldito o homem que confia em outro homem. Porque homem, e eu falo no âmbito geral, é de lua. Homem é de lua. Tem homens, quando eu falo homens, eu estou falando homem e mulher, que são bipolares. Um dia acorda bem, outro dia acorda ruim. Quem é que vai fazer a diferença? Eu na vida dele ou ele na minha vida? Muitas vezes ele está surtindo efeito na minha vida. E por que ele está surtindo efeito na minha vida? Porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas endureço o meu coração. O que nós preferimos? Andar com razão ou com paz? Gente, é para a gente refletir nessa noite. Eu quero ter razão ou eu prefiro ter paz? Mas não é uma paz do mundo. É uma paz de Cristo. E que paz é essa que faz eu ter, mesmo sentado na roda dos meus inimigos? Eu sinto paz. Eu consigo amar incondicionalmente. Eu perdoo mesmo. Mas não tem mais, eu prefiro ser assim, sabe por quê? Porque quando eu dobro o meu joelho, Deus se levanta no trono e ouve a minha oração. Tem coisa melhor do que isso? Eu preciso experimentar isso, porque quando eu experimentar, eu não andarei mais por vista, andarei por fé. Sabendo que o Senhor está comigo todos os dias. Então a palavra ela começa a tomar posse do meu interior. E aí jorra de dentro de mim fontes de águas vivas. Aí entra, crê somente e será salvo tu e a tua casa. E como vai ser salva a minha casa? Eu não mais retribuirei o mal por mal, mas pagarei o mal com o bem, porque eu represento um reino, e este reino não perde uma batalha. É isso que eu preciso entender. Olha o que a Bíblia diz, se eu amar o que há no mundo, já me tornei inimigo de Deus. É Bíblia. Então quer dizer que eu não posso ter uma casa, não posso ter um carro? Não, não é isso não. Não estamos falando disso. Estamos falando de amar o que há no mundo. E o que há no mundo? Discórdias, brigas, status. Eu sou o que eu tenho. É isso que há no mundo. Pessoas vivendo de status. Posto umas fotos, como nós estávamos dizendo hoje, como se tudo estivesse bem. E eu começo a ter mais. Mas só que o meu, aí sim eu me torno inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque eu começo a buscar o que é para o meu próprio deleite.
não mais agradar o que é eterno. Gente, isso é muito profundo. Por isso que Jesus fala, olha, as demais coisas, se você buscar o reino de Deus e a justiça, eu vos acrescento. Ficou claro até aí o que é ouvir a voz do Senhor? Mas também ficou claro que eu não posso endurecer meu coração quando Ele falar? Olha que incrível! O Senhor Jesus bate forte no meu coração e fala assim, ora por este enfermo que eu vou curar. A gente ora. Porque olha o que já acontece. E se não curar? Ou pior, eu não estou nem indo para a igreja. Mas só que quem foi que disse para mim orar? Eu endureci meu coração ou não? Você entendeu? Então assim, constantemente, sem que percebemos, ou diretamente ou indiretamente, endurecemos o nosso coração como quando ouvimos a voz do Senhor. Por isso que hoje a nossa oração, quando terminar esta palavra, é: Senhor, faça-me ouvir tua voz como o som de muitas águas. Esse vai ser o nosso clamor durante essa semana inteira. Senhor, eu quero ouvir a tua voz como o som de muitas águas. Senhor, eu quero ouvir a tua voz como o som de muitas águas. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, que eu quero que a minha carne estremece inteira, que seja sacudido de mim tudo que não te agrada e que eu seja moldado conforme o teu querer. Amém? Vai ser essa a nossa oração. Teve um encontro. Versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Olha que tremendo. O que me chama muita atenção é como esse homem começa esse diálogo. Ele já poderia começar esse diálogo criticando, julgando, já apontando os dedos. Não. Ele começa dizendo assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estiveres com Ele. E se o buscar, achareis. Olha que diálogo lindo. Você começa a ouvir isso, você... Oh, glória. Primeiro, o Senhor está comigo, glória a Deus. Oh, Senhor, olha, Ele vai estar contigo. Se você também está com Ele, glória a Deus. Olha, se você buscar, você vai achar, glória a Deus. Mas também se você o deixar, Ele te deixará. Você vai dar mais ênfase, Deus está contigo, ou se eu o deixar, Ele também me deixará? Não, eu vou me apegar, Deus está comigo. E já abraço isso. Falo, não deixarei. Versículo 3. E Israel esteve por muito dia sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei. Você entendeu? Mas o que eu quero trazer para nós, este ingrediente, quando a palavra me diz exortar com amor, é desta maneira. Ô meu irmão, ô minha irmã, você tem tantas qualidades. Olha, você começa a lembrar dos feitos. Poxa, olha, lembra quando você louvava e o céu se abria e as pessoas eram cheias de Deus? Ou irmão, lembra quando você proferia a palavra de Deus e as pessoas saíam alimentadas? Ou através do seu sorriso, ou através do teu abraço, as pessoas eram contagiadas. Você vai trazendo a memória da pessoa, quem ela é. A pessoa já... É verdade, é trazida a memória, o que dá esperança. Ele, realmente, eu já fui assim. Aí ele vem e fala assim, ó: e Israel teve por muito dia sem o verdadeiro Deus. Sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Sem Deus não tem sacerdote. Sem sacerdote não há lei. Totalmente perdido. Olha a situação.
Mas este homem, ele começa dizendo assim, olha, Deus está convosco. Se vocês estiverem com ele e buscar, vocês vão achar. Porque ele está convosco. E ele começa dizendo, ó, e naquele tempo, não, versículo 4. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Sabe o que ele está dizendo? Ele está trazendo o período de Juízes. Livro de Juízes. Depois, quando possível, lê Juízes. Antes de Josué morrer, ele dá um decreto e fala assim, olha, decide hoje se é de Deus ou se é de Baal. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo unanimemente dizer, não, nós também somos do Senhor. Mas só que quando começa o livro de Juízes, 2 tribos se unem para ir contra uma cidade, porque ainda tinha muita coisa para ser tomada. Mas Deus já havia dado por herança. E quando eles vão, eles ganham a batalha. Porém, ele separa as mulheres, separa alguns homens valentes e começa a se misturar com aquilo que Deus havia dito para não se misturar. E se você ler o livro de Juízes, e o povo era cativo e Deus levantava juiz, e o povo era cativo e Deus levantava juiz, e o povo era cativo e Deus levantava juiz para libertá-los. É isso que ele está dizendo no versículo 4. Ó, e naquele tempo, não, versículo 4, mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Quando o povo reconhecia o teu erro, dobrava o teu joelho, ia buscar Deus, Deus levantava juízes para libertar o povo. É isso que ele está dizendo. Olha, lembra-te disso. Deus era contigo, porque toda vez que levantava, vocês eram aprisionados, Deus, e vocês buscavam Deus de todo o coração e se arrependia das suas péssimas escolhas e decisões, o Senhor ia lá e tirava você novamente do cativeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Aí versículo 5, ó, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Olha a situação que estava. Um povo totalmente perturbado. E lá no versículo 6 diz assim, ó, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Isso é muito tremendo. Ele traz a realidade do povo. Ele também traz o socorro bem presente na angústia. É o que ele está apresentando. Ele está apresentando o povo se corrompendo, mas ele também estava apresentando Deus que era com eles. Olha quantas vezes buscaram e o Senhor os livrara. É isso. Aí nós vamos para o versículo 7. Mas esforçai-vos. Não torneis como os porcos que depois de tomar um banho está todo limpinho, volta novamente aonde? A se lambuzar na lama. Somos nós. Quando diz para nós esforçarmos é assim. O que vai prevalecer em mim é a palavra. O que vai prevalecer em mim é a palavra. Aí vem um ataque daqui. Não, o que vai prevalecer em mim é a palavra. Aí vem outro ataque aqui. Não, o que vai prevalecer é a palavra. Porque vão vir. Começa a vir. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. O mundo jaz gritando socorro. O mundo jaz tremendamente angustiado. O mundo está assim. Então eu preciso me encher, me fortalecer, tampar os meus ouvidos para o que vem do mundo e me atentar ao que vem de Deus. Para que então eu possa não somente vencer o mundo, mas também resgatar aqueles que se encontram na escuridão. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para nos preparar, para nos lavar, para nos fortalecer, para que agora nós também possamos resgatar os que estão assim. E isso é tão tremendo que Paulo escreve poderosamente, que ele diz assim, olha, em todas as tribulações somos consolados. E com a mesma consolação, nós também consolamos a vós. Olha que lindo, gente.
Ele está dizendo, olha, nas nossas tribulações, que nós também temos, o Senhor nos consola. E por que o Senhor nos consola? Para que também nós, do mesmo modo que somos consolados por Ele, também vamos consolar a vós outros. Olha que coisa linda. Mas só que nós sabemos para onde recorrer. Os que estão lá fora, não. De quem é o papel principal nessa história toda, gente? Nossa. Isso é muito lindo. Lembrando-se que o versículo primeiro começa dizendo: mas veio sobre Azarias o Espírito de Deus. Porque aí vai se cumprir na nossa vida quando diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, como eu disse, quando guerreamos com as nossas forças, nós cansamos. E muito. E muito. E aí Eclesiastes vai nos dizer: se eu não parar para afiar a minha ferramenta, preciso vos colocar mais força. Você já viu que quando você compra uma faca nova, fininho, é faca quente na manteiga, ó. Mas só que quando eu começo a usar ela muito, o que eu cortava em 5 minutos, eu já estou cortando em 7. Já estou cortando em 10. O problema está na faca? Não. O problema está no afiar. O problema está em nós? Não. O problema está em nós sermos renovados. Olha que linda essa revelação. A faca é o problema? Não, é o corte dela. A faca continua sendo, ó, pitelzinho, mas eu preciso agora dar uma atenção para a faca e afiar. Nós, de igual modo. Se eu começar a ir para as batalhas sempre, sem ser fortalecido antes, o que vai acontecer comigo? Posso ser surpreendido. E posso ser afligido pelo inimigo. E eu posso me angustiar. E amanhã depois estar prostrado. Hoje, olhando hoje, para nós, corremos risco de cair hoje, olhando hoje, para nós, do jeito que nós estamos hoje. Não, olhando para nós hoje, nós estamos caminhando para o alvo. Hoje, olhando hoje. Mas se eu não parar para renovar e afiar, e tomar cuidado, e ser zeloso, e ser vigilante, o que começa a acontecer comigo? Então a minha situação hoje não permite eu cair, mas se eu não me renovar, não parar para afiar, lá na frente eu posso cair. Se começar a entrar em mim a soberba, a autossuficiência, o achar que o culto foi glória, porque eu estou aqui, ou porque eu orei, ou porque eu jejuei, é um perigo. Porque Deus abate os soberbos. Então o diabo ele tenta de inúmeras formas contra a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que ele vem por um caminho, vem mesmo, ele vem para tentar nos derrubar. Mas ele sai todo torto. E por que ele sai todo torto? Porque nós estamos renovados, fortalecidos. A nossa base é Cristo. E ele dá uma ilustração tremenda sobre isso. Aquele que ouve a minha palavra, não endurece o coração e a pratica, eu assemelho a este homem como aquele que edificou a casa onde? Na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, bate nela, mas ela não cai. Por que ela não cai? Porque a base é Cristo. É que nem a palmeira, o inverno. Opa! Mas passou a tempestade, eu estou de pé. Palmeira não quebra, por isso que está sobre o cedro do Líbano, que é uma das madeiras mais fantásticas. E o que é vergonha? Um cara me fechou e xingou ele. Gente, você fica com vergonha. Eu fico. Já causa vergonha. Aí o que nós falamos? Passou uma, beleza. E se veio uma sequência durante o dia inteiro? Você fala, eu vou para a igreja, uma pessoa que falou tanta coisa horrível hoje. Não, é onde eu tenho que ir mesmo. Mas não, muitas vezes eu paro. Porque meu dia não foi de louvor a Deus. Mas só que quando nós ouvimos o Espírito de Deus, ele nos faz lembrar. Vindes a mim, todos vós,
estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você escuta uma palavra dessa, se o Espírito de Deus ministra isso no seu coração, você vai se atentar a toda a vergonha que no momento de estresse você passou durante o dia, ou você vai se atentar? Vindes a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu não estou cansado e oprimido. Eu estou oprimido porque eu estou me sentindo envergonhado. Mas só que o Senhor fala, vem, porque eu posso te aliviar. E muitas vezes nós estamos lutando com as nossas próprias forças. Eu não vou, porque hoje Deus não vai querer me ouvir. Olha, eu estou dando exemplos assim, mas muitas vezes, mas só que o Senhor sempre está nos convidando. Você está cansado e oprimido? Vem que eu te alivio. Ah, mas se eu ficar em casa eu também não sou aliviado. Se você meditar, dobrar o teu joelho, cantar uns hinos, ler a palavra do Senhor, sim. Você faz isso? Aí que está o segredo. Mas lá já eu vou e faço. Então, gente, vamos nos esforçar. Não vamos nos desfalecer as vossas mãos. Por quê? Porque a nossa obra terá uma recompensa. Aí vocês querem ver o resultado? Quer ver o resultado? Me esforcei, ouvi, entendi o que o Senhor estava me dizendo, porque era um profeta que estava falando. O rei Asa já escuta e falou, opa, calma aí, é Deus que está falando? Olha a recompensa. Versículo 8. E eu vou ler e nós vamos orar, amém? Olha a recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a toda o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Presta atenção, rapidinho. Tira tudo que é abominável. Os altares dos deuses, ele rebentou tudo. Ele reparou o altar do Senhor. E aí agora começam a vir as tribos de longe. E por que começam a vir a tribo de longe? Porque viam que Deus era com... Eu não preciso falar. As minhas atitudes, os meus frutos estão chegando longe. Porque as pessoas virão e falarão, eu vou lá porque eu vejo que Deus é com ele. Eu vejo que Deus é com ela. E eu sei que eu vou chegar lá e vou receber uma palavra. E vou sair de lá diferente porque Deus é com ele. Olha o que está acontecendo. Vamos continuar. Gente, isso é lindo. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reino de Asa, versículo 10, 11. E no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram. Olha aí. Eles só não vinham porque viu que Deus era com ele. Também traziam sacrifícios. Gente, isso é lindo. 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porque fizera a Azera é um ídolo, tá? Azera era um deus dele. Não quero entrar nesse detalhe. Então ele, isso é muito profundo. Porque mesmo ele tendo arrumado tudo, a sua mãe ainda era devota. E ele depôs ela. Tirou ela de como rainha. E a Bíblia diz que era quem? Mãe.
Olha que interessante. Porquanto fizera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios, e não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. 35 anos de paz. Observa que ele pega a palavra, começa a se esforçar, já se depara como estava a situação, lembrando, era um reinado, não era a sua casa, era um reino. E você vê que são duas tribos, Judá e Benjamim. E eles também já haviam tomado uma cidade de um pedacinho de Efraim. E depois começa a vir quase todas as tribos, porque viram que Deus era com ele. E 35, gente, vocês conseguem imaginar 35 anos de paz? Lembrando-se que era um reino. E como todo reino, sempre vai ter os seus entreveios. Afinal, você continua governando. Então vinha pai que não queria pagar a pensão, estou dando um exemplo, né? Um que queria tomar o terreno do outro e ele julgava essas causas. Mas paz de guerra não houve. Ficou claro? Deu para entender? Vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos? Fecha a Bíblia, fica de pé, vamos orar.